Vamos lá, pessoal. O nosso assunto de hoje é de direito constitucional, mas vamos falar especificamente, bem resumido, né, para ficar fácil para você pensar em OAB e concurso público, sobre poder constituinte. Nós vamos falar sobre poder constituinte, beleza? Bem facinho, rapidinho, ó, mamão com açúcar, tá bom? Poder constituinte é o poder que faz o quê? Poder de criação. Não vou falar nada de Constituição ainda, só quero que você foque no seguinte: é o poder de criar, o negócio que cria, ó, o negócio do trem não existia, bum, tá existindo. Então, é o poder que cria alguma coisa. Então, foca que ele cria algo. Ele está criando algo. É um poder que cria alguma coisa. Tá bom? Ele cria. O que ele vai criar? Já vamos chegar daqui a pouco. Mas só foca um poder constituir, também está falando constituir, entende? Constituir alguma coisa. Então, ele constitui algo, ele cria algo. Cria alguma coisa. Beleza? E o que ele cria? Aí vai entrar na própria classificação do poder constituinte. Vai entrar na própria ideia, na própria essência dele. Que é o quê? Eu tenho o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. Originário e derivado, originário e derivado. Poder constituinte originário e o poder derivado. Bom, obviamente no originário. Poder constituinte originário, aí sim é o foco. Porque poder constituinte é o poder de criar. Ponto, isso é uma introdução. Poder constituinte originário, aí muda. É o poder que faz o quê? Ele cria o texto constitucional. Então, o poder constituinte originário é o poder que cria Constituição Federal. É o poder que cria o universo jurídico, o cérebro do texto constitucional. Beleza? Então, o poder que estabelece uma nova realidade constitucional, uma nova essência constitucional, um novo sistema, não constitucional, um novo sistema jurídico. Beleza? Dentro da ideia do poder constituinte, de criar um novo sistema, a gente tem que entender que o poder constituinte tem classificação, tá? Classificação, ele tem características, 4 características, tá? 4 atributos. Se faltar dessas 4 características ou desses 4 atributos, isso não é poder constituinte originário. É qualquer bodega que eu tenha a mínima ideia do que é, mas não é originário. Beleza? Então volta. Primeira característica, ele é um poder inicial. O que quer dizer um poder inicial? Ele não reconhece passado, ele não reconhece presente, não reconhece nada. Poder inicial, quer dizer, eu acho que fica muito mais fácil pensar assim, ele sempre existiu. Ele emana, ó, publicou hoje. Formalmente, historicamente, a Constituição nasceu em 5 de outubro de 88, fica mais fácil. Só que ela tem efeito o quê? Se ela é o poder inicial, quer dizer que ela sempre existiu no conceito jurídico da coisa. O conceito jurídico da coisa sempre existiu. Então ela emana efeitos desde que o mundo é mundo. Tem os dinossauros, a Constituição tá valendo. Por quê? Ela é inicial, como se ela estivesse valendo. Sempre teve eficácia. Você pega o Código Penal de 1940. Ele foi recepcionado para a nossa ordem, é como se ele tivesse o quê? Sido criado na vigência do nosso atual texto. Tanto que eu recepcionei e permiti que ele continue. Tá? Então, inicial, não reconheço nada que está por trás, porque eu sou o início do próprio sistema. Ah, mas tinha outra Constituição. Cara, no conceito histórico tinha, no papel tinha, mas no conceito jurídico, se o poder constituinte já é inicial, é como se nada tivesse para o passado. Eu iniciei. Sempre uso exemplo, mas sem, eu vou religião. É Deus, meu. O poder constituinte é Deus, é Deus, é Deus. Por quê? A Constituição nasceu, ela surte efeito quando? Presente, passado, pro futuro. Sempre surte efeito, por isso que é inicial. Beleza? Ele é um poder constituinte também ilimitado. Ele é um poder constituinte ilimitado. Como assim ilimitado? Poder constituinte ilimitado, um jeito mais fácil de vocês entenderem, ele não encontra limites num texto anterior, né? Por exemplo, a nossa atual Constituição ela é limitada em relação às cláusulas pétreas. Eu tenho um limite material para alterar, como eu tenho um limite formal, que eu tenho regras para alterar a nova Constituição. A nova Constituição ela não tem um limite material anterior. Ela não está presa a regras estabelecidas pela regra anterior. Então eu sou ilimitado. O que vai estar dentro dessa nova Constituição? Se eu sou ilimitado, eu não estou preso a nada. Tá? E obviamente, também se eu sou inicial, eu sempre existir, eu estabeleço minhas regras. Então, poder ilimitado. Por isso que é mais fácil entender. Para a atual Constituição existe cláusula pétrea. Para um poder constitucional originário, o conceito de cláusula pétrea ele inexiste, ele é inaplicável. Beleza? Por que ele é inaplicável a cláusula pétrea? Se eu sou inicial, eu não reconheço o anterior. E se eu sou ilimitado, eu não tenho
nada me bloqueando, nada me falando, olha, daqui para frente tem que ser dessa forma. Não, eu não tenho limite de criação, de imaginação, de como vai funcionar a nova Constituição. Tá bom? E eu também tenho, agora, eu sou um poder autônomo. Eu sou, a terceira característica, eu sou um poder autônomo. O que quer dizer um poder autônomo? Poder autônomo fica bem facinho você entender, que eu tenho autonomia de estabelecer como formalmente eu vou funcionar, como vão funcionar as estruturas dessa nova Constituição. Quem define sou eu, o poder constitucional originário. Eu que vou definir como a parte formal, estrutural do texto vai ficar funcionando, como ele vai ser estabelecido. A nossa Constituição é estabelecida, dividida por quê? Ela tá por capítulo, ela tem não sei o que, tem o artigo 5º, tem o artigo não sei o que lá, assim por diante. A nova Constituição não vai fazer nada disso. A nossa Constituição atual, ela é uma Constituição analítica, extensa, gigantesca. Pode vir uma nova Constituição, isso é analítica, compacta. Então ela tem autonomia para se estruturar, ela tem autonomia para estruturar. Perceba, tudo que eu estou falando do quê? Independência. Até agora, o poder constituinte originário é um poder de independência. Não depende de ninguém, depende de ninguém. Não depende do passado. Estou cagando e andando pro passado. Beleza? E, por final, o poder constituinte, ele é incondicionado. Incondicionado quer dizer que eu não estou preso a condições de criação anterior. Eu não estou preso a nenhuma condição anterior. Como assim condição anterior? Todo processo de alteração, ele tem pré-requisitos. Você vai fazer lei, você tem quórum, lei complementar, lei ordinária. A própria emenda constitucional tem um quórum de 3/5. Então, tudo tem quórum de aprovação e tem regra processual de processo legislativo. Eu estou afirmando o quê? Que o poder constituinte originário, ele é incondicionado, ele não está preso a uma condição anterior de formação. Vê se fica mais fácil entender. Eu falei que o ilimitado eu não estou preso a nenhuma condição material anterior, conteúdo. E o poder constituinte incondicionado eu não estou preso a nenhuma condição formal anterior. Um é material, que é o ilimitado, e incondicionado é a condição formal anterior. Beleza? Ok? Vamos continuar, tá? Depois eu vou voltar rapidinho no ilimitado para falar um negocinho. Fora o poder constituinte originário, eu tenho, estamos quase lá fechando, eu tenho o poder constituinte derivado, né? O derivado já está falando, ele deriva, ele nasce do texto constitucional. Então perceba, ele já não é inicial, né? Então é um poder que deriva, ele tem a sua origem lá no poder, na Constituição, lá no poder constituinte originário, tá? O poder constituinte originário, ele brota onde? Pum! Nasceu de onde originário? É do povo? Eu não sei, porque você tem que ver qual a Constituição está tratando. Se é uma Constituição cesarista, promulgada, que é no caso da brasileira, que é a origem do povo, se é pactuada, se é outorgada, se teve um golpe, foi imposta. Então, você tem que ver de onde veio aquele poder originário, de onde ele veio. O derivado, eu já sei, ele veio da Constituição, ele veio do texto constitucional. Por isso que ele deriva do texto, ele deriva, nasceu do texto. Dentro do poder constituinte derivado, eu tenho o poder constituinte derivado reformador. O poder constituinte reformador é o poder de reforma, de alteração da Constituição Federal, né? Bem compactamente, é o poder de emendar. É o artigo 60 da Constituição. É o poder de emendar a Constituição Federal, tá? Não vou falar de emenda, porque depois eu pego um vídeo, uma aula para falar só sobre emenda constitucional. Mas o que é o poder reformador pra gente? É só você pegar o que eu falei do originário e cortar, falar ao contrário. Fala tudo ao contrário. Antes eu tinha um poder e chamava de inicial. Aqui eu jamais vou chamar de inicial, porque já é derivado. E deriva, então não é inicial. Um era um poder, eu tinha uma autonomia. Não, agora eu sou um poder subordinado. Eu tenho que ver como que funciona, quais são as regras impostas. Eu era um poder ilimitado, agora eu sou um poder limitado. Por que eu sou limitado? Opa, eu tenho limites estampados no próprio texto constitucional. O melhor exemplo é o parágrafo 4º do artigo 60, que ele estabelece lá as figuras das cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas aí dá uma certa teoria de imutabilidade. Não pode alterar algumas partes da Constituição se for para extrair, abolir direito. Se for para aumentar, evoluir, melhorar, pode. Tá? Então ele é um poder subordinado, que eu falei até agora, e limitado, tá limitado ao conteúdo material da Constituição, porque ele deriva dela. E para finalizar, ele é um poder, antes era incondicionado, agora ele é condicionado. Condicionado o quê? As regras processuais de alteração. Volto. Poder constituinte originário,
Ele vai nascer como? Como que é o processo de criação? Ele define. Ele é inicial, ele define. Por isso que ele é incondicionado. Uma emenda constitucional tem uma emenda constitucional, que é a própria ideia do poder reformador, ela tem regras pré-estabelecidas. Então o que acontece? Eu sou condicionado a regras processuais legislativas já pré-existentes. Por exemplo, como que funciona o quórum? O quórum é 3/5, tem que votar 2 vezes em cada casa. Tá? Não tem, o presidente só participa com o projeto, ele não dá ordem de publicação. Quem dá é a mesa do Senado, da Câmara. Ou seja, eu tenho regras pré-estabelecidas da Constituição Federal, lá no artigo 60. Beleza? Passado isso, eu tenho o poder constituinte derivado decorrente. Isso é fácil. É um poder, olha aqui, não é que ele só deriva, ele decorre da Constituição, ele decorre da Constituição. É um poder de tudo que eu falei, é subordinado, etc. Mas o que eu quero que vocês entendam? O que é o poder constituinte decorrente? É o poder de criação das constituições estaduais. As constituições, cada estado tem a sua própria constituição. E cada constituição estadual, ela pode ser criada, ela é estabelecida, ela é promulgada por força do poder constitucional que a Constituição deu, especialmente lá no artigo 25 da CF, seguintes, que deu para os entes federativos, falando o seguinte: vocês podem estabelecer suas próprias constituições. Então perceba, olha como eu estou falando. Antes era um poder de reforma, deriva da Constituição para reformá-la. Esse poder que eu estou falando agora, o decorrente, é um poder que decorre da Constituição. Ele decorre. Ele decorre por quê? Não é um poder de alterar. Ele vem da Constituição para criar, para estabelecer um ente federativo, no caso dos estados. Tá? Então vou voltar tudo, bem rapidinho. Poder originário, cria uma nova Constituição. Nova Constituição. Lembra, é inicial, é ilimitado, é autônomo e é incondicionado. Poder constituinte derivado reformador, poder de reforma da Constituição, reforma, de alterar o texto. Ele é subordinado, ele é sempre subordinado. Ele é condicionado e subordinado. Então, subordinado, ilimitado, que eu acho que eu não falei antes, ilimitado e condicionado. E por último, o poder constituinte deriva da Constituição, mas ele decorre. O que quer dizer o decorrente? Poder decorrente. Poder constituinte decorrente. O que quer dizer o decorrente? É o poder de estabelecer, de criar constituições, de criar Constituição. Beleza? Ponto. É isso que a gente tem que entender. Existe uma teoria, só para não ficar no ar, que denomina, é um conceito mais de direitos humanos, tá? É bem de direitos humanos. Que ele fala o quê? Princípio da vedação do retrocesso. Princípio da vedação do retrocesso. Eu já assinei diversos tratados de direitos humanos, já foram ratificados na ordem interna, tá tudo certo, já foi recepcionado na ordem interna, já tá tudo certo, de direitos humanos, esse princípio da vedação do retrocesso fala o quê? Olha, mesmo a Constituição, nova Constituição, ela sendo inicial, beleza, ela sendo ilimitada, ela vai sofrer um certo limite, olha como eu vou falar, um certo limite de tratados internacionais. Ou seja, fica instável um país celebrar bilhões de tratados internacionais, faz uma nova Constituição e joga tudo mal, dá descarga, tudo virou merda, eu não quero mais saber. Não existe isso. Não dá. Então, quer dizer o quê? Internamente, olha a pergunta. Internamente, eu sou um poder ilimitado. Não encontro limites no texto anterior. Ponto. Não encontro. É um poder ilimitado para o texto constitucional anterior. Para o texto constitucional anterior eu sou ilimitado. Mas eu sou limitado, originário, eu sou limitado perante tratados internacionais. Se eu tenho tratados internacionais que protegem X direito fundamental, esse direito fundamental tem que ser aproveitado e não pode ser simplesmente desprezado, porque está presente no Tratado de Direitos Humanos. Beleza? Então foi um compacto só para dar uma força. Beleza? Não esquece de inscrever, dar um joinha. Um abração.